Olá, meus irmãos, estamos aqui com o nosso estudo básico do Espiritismo, volume 1. Estamos no módulo 2, Introdução ao Espiritismo, roteiro número 12, Atavismos no Espiritismo, parte 2. Essa é a aula de número 56. Bom, então nós vimos na aula passada, né, na primeira parte desse assunto, quais são as enxertias, digamos assim, não é, que em alguns centros espíritas querem fazer no Espiritismo, não é, nas suas casas espíritas. Então, terapias de vidas passadas, tratamento com cristais, cromoterapia, né? Então, como é que se diz? Regressão de memória. Nada disso é espiritismo, pessoal. Por mais que alguns dirigentes, alguns trabalhadores de alguns centros insistam e dizer que não tem problema, que não sei o quê, mas nós estamos aqui para aprender espiritismo, né? O objetivo desse estudo aqui é passar, não é, o ensinamento que nós aprendemos baseados na codificação de Allan Kardec, tá? Então, ninguém vai encontrar em nenhuma obra de Allan Kardec, que é a base do espiritismo, que são os pilares, não é, da construção da doutrina espírita, digamos assim, ninguém vai encontrar nada dessas coisas que nós estamos falando aqui. Então, elas não se encaixam dentro da doutrina espírita. Nem nas obras básicas vocês vão encontrar, nem nas obras complementares, tá certo? Então, eu repito, por mais que você frequente algum centro, que as pessoas digam, não, mas não tem problema, porque os espíritos da casa sugeriram. Veja, os espíritos são pessoas também, tá certo? Os espíritos, pelo fato de você desencarnar, não significa que você tenha assumido todo o conhecimento do mundo, né? E nem você se tornou um espírito superior porque desencarnou. Então, da mesma forma que existem pessoas equivocadas encarnadas, existem pessoas equivocadas desencarnadas também. Então, se algum mentor espiritual sugeriu, né, que se introduzisse reiki na casa espírita, cromoterapia, regressão de vidas passadas, hipnose, enfim, essas coisas que não condizem com o espiritismo, é porque esses espíritos também estão equivocados e eles também precisam estudar, tá certo? Repito, a gente não tem que seguir cegamente o que os espíritos desencarnados dizem, até porque Kardec ensina, não é, no Livro dos Médiuns e nas outras obras, que nós devemos analisar todas as informações que os espíritos desencarnados nos dão via mediúnica. Então, analisar tudo, né? Então, se tiver alguma coisa que você discorde, que não condiz com o que você tem conhecimento, você pode contestar sem problema nenhum. Não é discutir com o espírito, não é nem enfrentar o espírito, nem desafiar, nem ser grosso com o espírito. É dizer para ele, olha, meu irmão, a gente estuda nas obras de Allan Kardec, né, nas obras básicas e nas obras complementares, que isso não se encaixa com a doutrina espírita. Então, a gente tem que dar para ele o nosso ponto de vista, até porque a gente também tem a obrigação, não é só a gente que aprende com eles, não, são eles que aprendem com a gente, tá certo? Mesmo que o espírito se diga que é um espírito evoluído, que é um espírito superior, o fato dele dizer isso já atesta que ele não é superior, porque nenhum espírito superior diz que é superior, tá certo? Quem tem um grau de progresso evolutivo elevado nunca diz que é, nunca diz que é. Você nunca vai encontrar um espírito elevado dizer, não, eu sou um espírito elevado, porque isso é orgulho, não é? E orgulho já é uma coisa que quase não existe mais nos espíritos superiores. Então, são essas coisas, esses detalhes que a gente aprende aqui no estudo, tá certo? E que faz com que o estudante, aquela pessoa que se interessa em aprender o espiritismo, ela realmente conheça a doutrina espírita, tá? Esse é o objetivo do nosso estudo. Então, nenhuma dessas técnicas que nós estamos citando aqui fazem parte do corpo doutrinário do Espiritismo. Então, nós começamos a falar de algumas dessas enxertias, né, desses atavismos que existem em alguns centros espíritas, não são todos, graças a Deus, e nós focamos, não é, estamos aqui enfatizando a questão do reiki, porque, na nossa visão, pelo que nós observamos, ele é o que mais se destaca em mais centros espíritas, infelizmente, tá certo? E aí nós começamos a dar essa introdução. Então, dando continuidade, né, para que vocês entendam a diferença de reiki para o passe espírita, tá certo? E, na verdade, vocês só vão compreender isso quando vocês começarem a frequentar realmente as casas espíritas, quando vocês fizerem um estudo específico sobre a fluidoterapia ou o passe, vocês vão entender melhor. Mas aqui já dá para vocês terem uma noção das diferenças, tá? Então, vamos lá. O sistema de reiki tradicional do Dr. Usui, né, nós vimos isso na aula passada, ensina que a energia reiki é uma energia inteligente, veja só, que sabe o que fazer. Então, a gente já começa a ver um ponto discordante aí, tá certo? O que nós doamos no passe são os fluidos, na verdade, é o fluido vital.
é aquilo que nós doamos, que é uma composição, digamos assim, do fluido cósmico universal. Então, ele é matéria, então ele não pode ser inteligente, tá? Já começa aí, não existe matéria inteligente. E quem dá inteligência, quem gerencia, quem controla a matéria é sempre uma inteligência que é o espírito. Então, não pode existir matéria inteligente. Então a gente já começa a ver aí uma discordância mais grave, digamos assim, entre o reiki e o passe. Ou seja, a energia sente a necessidade do paciente, muda de cor e até de intensidade e segue para o local necessário. Então, veja, a energia tem vida própria. Então, veja, se ela tem vida própria e se ela é inteligente, para que é que ela precisa do aplicador? Não é? Se ela já sabe tudo isso e o aplicador é só um instrumento, digamos assim, que não tem nenhuma vontade, que não tem nenhum controle em cima disso, seja ele encarnado ou desencarnado, para que é que precisa de um aplicador se a própria energia já sabe o que fazer, não é? Então a gente já vê aí que há algumas discordâncias. Também afirmam que, por outro lado, o ser humano possui o livre-arbítrio e, caso o paciente não esteja aberto ao tratamento, ou seja, predisposto a enfrentar as causas de suas emoções, vivências, pensamentos, sentimentos e ações, a energia não fluirá. Não terá efeito duradouro no organismo, podendo até mesmo ser bloqueada. Veja só. Nesse caso, o desequilíbrio energético persistirá, assim como a raiz do problema íntimo. Então, vamos lá. É, Quando a gente aplica o passe numa pessoa, né, o passe espírita, digamos assim, nós doamos uma parte da nossa energia, do nosso fluido vital, e essa energia ela é combinada, ela é misturada, digamos assim, com fluidos provenientes dos espíritos desencarnados que nos auxiliam nessa tarefa. São eles que conduzem o passista, não é, através da inspiração, a posicionar as mãos em determinadas regiões do corpo, não é, em determinados centros de força. Nós vamos estudar os centros de força que fazem parte do perispírito quando a gente for estudar perispírito, tá certo? Mas aqui nesse estudo básico nós vamos dar uma introdução também dos centros de força. Então, o perispírito ele possui alguns centros de força, né? Ele tem um coronário, ele tem um frontal, ele tem um laríngeo, ele tem um cardíaco, ele tem um esplênico, não é? Ele são sete centros de força que nós temos, na verdade, tá? Eu não lembro de todos aqui de qual, mas esses são os principais. Então, quando a gente está aplicando o passe, os espíritos, através das inspirações, eles dizem, olha, posiciona a mão no centro cardíaco, ou no centro esplênico, ou no centro gástrico, tá? Ou no centro coronário, ou no centro frontal. Enfim, a gente sente, não é, a vontade, o desejo de posicionar a mão naquele centro, ou seja, são os espíritos que estão nos guiando. Então, veja que não é o fluido que é inteligente e sabe o que fazer, são os espíritos, não é, que nos auxiliam na aplicação do passe, que nos inspiram de como a gente tem que aplicar a energia. É verdade que se a pessoa não estiver receptiva, o fluido ele não vai ter o mesmo efeito. Isso aí é verdade. Agora, dizer que o fluido, a energia não fluirá e que não vai ter efeito nenhum, isso não é verdade. Porque, de qualquer forma, mesmo contra a vontade da pessoa que está recebendo, o fluido é aplicado, tá certo? E ele faz o seu papel, não é, de auxiliar, de fortalecer o organismo perispiritual da pessoa e até de proporcionar meios até de uma cura do corpo físico, não é cura. Eu já falei aqui em aulas passadas que ninguém pode prometer cura nenhuma, não é? A cura depende muito de problemas de lei de causa e efeito, etc. Todas essas coisas que nós já falamos isso em aulas passadas, tá certo? Mas auxilia, não é, no restabelecimento da saúde, digamos assim, não só do perispírito, mas também do corpo físico, né? Porque se o perispírito está saudável, o corpo físico está saudável. Se o perispírito está enfermo, o corpo físico vai estar enfermo também, porque o corpo físico é um reflexo, digamos assim, do perispírito. Então, o perispírito é quem influencia no corpo, não é o corpo que influencia no perispírito, tá certo? Então, a gente vê que nesse texto aqui já há algumas discordâncias, tá? E o bom entendedor aí já percebeu. Isso se daria porque, segundo a visão holística, as doenças são criadas antes nos corpos sutis, se manifestam nas várias camadas de energia para terminar na última manifestação, que é a física, que é o corpo humano denso. O reiki atua nessas camadas, possibilitando desbloqueios e remoção de miasmas. Veja só, é verdade que entre o espírito e o corpo físico existem várias camadas vibratórias energéticas, não é? Quando a gente diz assim, que o ser humano é um ser trino, ou seja, espírito, perispírito e corpo físico, isso, na verdade, é um resumo, é uma síntese. Mas do espírito
até chegar no corpo físico, vai existindo camadas que vão engrossando, digamos assim, né? Se vão se condensando até chegar no espírito. Não é o espírito que se liga diretamente no perispírito, nem o perispírito que se liga diretamente ao corpo físico. Ele vai sofrendo modificações, não é? Adaptações até chegar no corpo físico. Então, essas adaptações são de características vibracionais. E cada vibração dessa é como se fosse um corpo. Imagine uma cebola, não é que é cheia de camadas. Pronto, é assim, do espírito até o corpo, nós somos como uma cebola, cheia de camadas. Essas camadas são camadas vibratórias, não é? Eletromagnéticas, que vão se reajustando, não é? Que vão se adaptando até chegar no corpo físico, tá? Então, isso aí procede. Agora, quando a gente aplica o passe, a gente só atinge o perispírito e o corpo físico. A gente não consegue atingir as camadas que vão depois do perispírito. A gente não consegue chegar até o espírito. Então, veja que já tem também alguma coisa aí de fantasiosa na questão do reiki, tá certo? O reiki atua nessas camadas, possibilitando desbloqueios e remoção de miasmas. O passe também faz isso. Até aí, tudo bem. O tratamento é tradicionalmente efetuado ao impor-se as mãos. O reikiano solicita ao paciente para deitar. Então, veja, não é obrigado você tomar passe deitado, você pode ficar. Normalmente é sentado. Você só toma passe deitado quando é um tratamento fluidoterápico mais específico. Mas, em linhas gerais, na casa espírita, quando você for tomar passe, você vai ver que você vai tomar sentado. Então, não é obrigado você ficar deitado, tá? Em seguida, há a imposição das mãos do reikiano sobre o paciente. O reikiano atua como um canal para a energia reiki. A energia flui da palma de suas mãos, chácara das mãos, para o corpo sutil e físico do paciente. Normalmente, o reikiano aplica as posições do reiki num esquema semelhante às posições dos meridianos e chácaras da acupuntura. Então, veja só, outra coisa que diverge aí, tá? A gente vê que o reiki depende, não principalmente das mãos para se aplicar os passes. Veja, a energia, quando você aplica o passe, ela também flui das suas mãos. Mas uma pessoa que não tem mãos, que não tem braços, ela pode aplicar passe? É lógico que pode. Porque quem direciona o fluido é a mente, não é a mão. A mão, na verdade, ela serve só para mostrar à pessoa que está recebendo que ela está recebendo alguma coisa. Porque imagine só, eu vou aplicar o passe numa pessoa e eu fico com as mãos, os braços estendidos, olhando para a cara da pessoa. Primeiro que ela já vai ficar cismada, porque eu estou encarando ela, não é? Ninguém vai se sentir confortável com isso. Mas se eu fizesse isso, eu estaria aplicando o passe nela. Eu não preciso das mãos, eu não preciso dos braços, eu só preciso da mente para aplicar o fluido. Já no reiki, a gente já vê que é imprescindível utilizar as mãos, tá certo? Então, é outra coisa que não bate. Outra coisa, esquemas semelhantes a chakras e acupuntura, da acupuntura. Isso também não procede no passe. É como eu falei, a gente, quando aplica os passes, os espíritos direcionam, olha, posicione no centro de força tal, no centro de força tal. E, por exemplo, se eu só aplicar o passe aqui no centro de força coronário, que é esse aqui de cima da cabeça, ele vai distribuir para todos os outros centros de força. Então, normalmente, quando a gente não recebe nenhuma inspiração, a gente só aplica o passe aqui em cima e ele sai distribuindo. Eu não preciso estar aplicando em vários pontos do corpo físico para que o fluido surta efeito. Então, veja como tem diferenças entre o passe espírita e o reiki, tá certo? Continuando. Alguns praticantes, né, do reiki tocam no corpo. Veja, é outra coisa que não se deve fazer de jeito nenhum na casa espírita séria. Quando a gente aplica passe, a gente jamais toca no corpo da pessoa, porque isso gera vários problemas. Não é? Imagine uma mulher aplicando passe tocando no corpo de um homem. Imagine um homem aplicando passe tocando no corpo da mulher. Então, isso vai gerar problemas, como já gerou algumas vezes em alguns centros espíritas que cometeram esse grande erro, esse grande equívoco, tá certo? Não se toca no corpo da pessoa de jeito nenhum. Não precisa, até porque não precisa você tocar no corpo físico para a energia passar, não. É como eu falei, você não precisa nem dos braços, nem das mãos. Basta você mentalizar que a energia vai. Ela não precisa de toque físico para isso, tá? Outros mantêm as mãos próximas de 10 a 20 centímetros. Aí está correto, do local a ser tratado. A energia reiki, segundo seus praticantes, não possui barreira física, podendo transpassar a barreira do tempo e ser enviada ao passado ou ao futuro. Veja, é outra coisa que é completamente inverídica no passe. Isso é fantasia, tá certo? Isso é imaginação das pessoas que aplicam reiki. Técnicas ensinadas aos reikianos de maior graduação e as barreiras físicas podem promover limpezas do ambiente também. Veja, é outra coisa. O passe, a gente só aplica passe em seres humanos. Você pode até aplicar o passe num cão, num gato, num animal, mas não é aconselhável. Por quê? A sua energia, o seu fluido,
é muito diferente do fluido do animal. Você pode, inclusive, adoecer mais ainda o animal, dar uma sobrecarga energética no animal, e o animal vir a adoecer e até a falecer mesmo. Então, não é aconselhável você aplicar um passe no animal. Então, passe, você só aplica no ser humano, em outra pessoa, tá certo? Seja ela encarnada ou desencarnada, mas tem que ser um ser humano. Você não aplica passe na sala da sua casa, nem no seu quarto, não vai fazer limpeza de ambiente. O que faz limpeza de ambiente, digamos assim, se é que a gente pode usar esse termo, é você fazer o evangelho no lar uma vez por semana, é você orar todos os dias. Isso aí sim faz uma, entre aspas, limpeza no ambiente, mas aplicar passe, não, tá certo? É usada com muita eficácia em animais de estimação, foi o que eu falei, ó. Não deve ser usado em passe em animal, tá certo? É o conselho que nós damos, não deve ser usado em animal. Posto que as barreiras mentais à cura são menores que na maioria dos seres humanos, olha, que são menores são, mas não se encaixa. A energia de um espírito não se encaixa com a energia de um princípio espiritual. O animal é um princípio espiritual, ele não é espírito ainda, tá? Então, o que é certo. Não podemos aplicar passe em animais nem em outro ambiente, só em outros seres humanos. Alguns pacientes relatam sentir várias sensações subjetivas e objetivas: calor, frio, pressão, sonolência, vibrações, etc. Isso às vezes acontece com o passe também. Os praticantes de Reiki atribuem estas sensações à energia Reiki, chegando ao corpo e à aura de quem a recebe. Segundo eles, é normal, no início do tratamento, o paciente sentir a reação de limpeza como um agravamento do seu estado negativo, o qual cessa logo que o bloqueio seja totalmente retirado. É outra coisa. Não é pelo fato de você aplicar um passe que imediatamente você promove uma sensação de bem-estar na pessoa, uma limpeza, que você retira os miasmas. Isso, às vezes, precisa de 10, 15, 20 aplicações de passes e às vezes, nem aí resolve. Não é porque esses miasmas, não é que são essas sujeiras, entre aspas, que ficam impregnadas no perispírito da pessoa, são produtos da mente desalinhada da própria pessoa. Então, a gente aplica o passe agora e a pessoa continua pensando da mesma forma, agindo da mesma forma, é a mesma coisa da gente limpar e a pessoa sujar de novo. A gente limpa e a pessoa suja. Então, não é assim que funciona, tá? Ainda de acordo com os praticantes, durante esse período variável para cada indivíduo, é comum reviver sentimentos guardados, como rancor, raiva, sonhos, medo ou outros, até o afastamento de amigos, namorados ou pessoas perniciosas que prejudicavam a vida do paciente. Isso também não é uma coisa que procede, tá? Durante tal fase, chamada desintoxicação energética, há grande índice de desistência em pacientes despreparados para liberar-se completamente dos problemas energéticos. Depois de passar da fase e já livre dos bloqueios, dentro de suas permissões, o paciente experimenta o Reiki com uma energia sublime. Então, cada caso é um caso. Tem pessoas que desistem do passe também, tá certo? Mas reviver esses sentimentos, essas coisas, isso é praticamente impossível. Isso é muito raro. É possível, mas 99% de probabilidade que não surja isso. No passe não surge esse tipo de coisa. Então, com isso, a gente encerra essa segunda parte, não é? A terceira parte, a gente ainda continua mostrando o que é o reiki e fazendo essa comparação com o passe espírita, não é? E provando que na casa espírita se aplica o passe espírita e não o reiki, tá? Então, é por isso que nós estamos enfatizando nesse ponto aqui, tá? Que, repito, é o que mais ocorre, infelizmente, em algumas casas espíritas, dentro desses atavismos, dessas enxertias. Então, ficamos por aqui nessa segunda parte. Um grande abraço e um bom dia para todos.